tem essa parte aqui. Deixa comigo, essa é a minha. Essa é a minha? Você tem uma, essa é a minha. Cadê a minha? Pessoal, Som. boa noite a todos. Vamos dar início à audiência pública para a discussão do projeto de lei complementar número 015/2017, que dispõe sobre a alteração que especifica na lei complementar número 83, de 7 de maio de 2001, que institui o plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Pradópolis e dá outras providências. Gostaria de convidar a figura do prefeito municipal que compusesse a mesa. Assim também convido a Regina Tique, secretária de Educação, o Bruno, chefe de gabinete, e o Alexandre Rossi, assim também como o pessoal do jurídico, representado pelas procuradoras. A gente vai colocar como que está hoje a redação da lei e qual que é a proposta pelo presente projeto que hoje está em discussão aqui. O primeiro secretário, na figura do Edson, vai fazer a leitura desse resumo. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. As alterações propostas visam incluir o artigo 63A, bem como atualizar a redação do artigo 64, tendo em vista as divergências que vêm ocorrendo em relação à interpretação da referida lei. Quanto à inclusão do novo artigo 63A e parágrafo deve-se ao fato de, neste plano de carreira, não constar especificamente o período correto de recesso escolar, havendo clara confusão com a antiga redação do inciso 1 do artigo 64, que previa 45 dias de férias, que seriam, na verdade, 30 dias de férias regulamentares, mais 15 dias de recesso escolar. No entanto, com esta imprecisão, várias ações trabalhistas foram propostas perante o município, com o intuito de recebimento destes outros 15 dias, que seriam de recesso escolar, como férias. Artigo 63A. Qualquer outro período com aula, considerando férias para os alunos, será definido como recesso para o professor. Parágrafo 1º. Os professores terão um recesso mínimo de 15 dias durante o ano. Parágrafo 2º. Durante o recesso, o professor poderá ser convocado para planejamento, replanejamento, seminários, cursos e outras atividades referentes ao seu cargo ou função. Parágrafo 3º. Em nenhuma hipótese se considerar recesso aos professores contratados por prazo determinado. Parágrafo 4º. O Departamento Municipal de Educação poderá, a seu critério e observado o interesse do serviço, entender o recesso os profissionais integrantes da classe de suporte pedagógico. Quanto ao artigo 64, a nova redação propõe a correção do período de férias regulares, que deverão ocorrer preferencialmente em janeiro de cada ano e pelo período legal de 30 dias, conforme dispõe o artigo 130 da CLT. Artigo 64. Os integrantes da classe docente gozarão de férias regulamentares de 30 dias, preferencialmente no mês de janeiro de cada ano, e os da classe de suporte pedagógico as gozarão segundo a escala fixada pelo Departamento Municipal de Educação, de acordo com o calendário anuais, de forma a atender às necessidades didáticas e administrativas do estabelecimento de ensino, tudo no interesse do serviço público. Pessoal, essa audiência pública hoje, ela nada mais é uma forma da gente discutir, debater, para que fique claro o posicionamento
daqueles que são a favores da aprovação desse projeto e também daqueles que querem que se mantenha do jeito que está. Então, hoje é uma oportunidade que a gente tem aqui de colocar, através do pessoal do Executivo, todas as dúvidas que estão sendo tomadas aí no decorrer desses últimos dias sobre esse assunto. Então, eu vejo que todo mundo aqui não desvie o foco, principalmente aí os vereadores, os professores, que não comecem a expandir para outros assuntos. Vamos tratar desse assunto aqui específico, em outra oportunidade, vamos ter também outras audiências públicas, se fizer necessário, para os outros assuntos, que hoje aqui seja apenas discutido essa questão, que todo mundo aqui chegou, que é conta dos 45 dias de férias, que já está na atual redação, e na nova proposta que está sendo feita aqui, de 30 dias de férias e no mínimo 15 dias de recesso. Eu gostaria que os vereadores fossem o mais breve possível nas suas colocações, tendo em vista que depois vamos ter a explanação do Executivo. Vamos estar abrindo também para os professores, para estar respondendo dúvidas, e nós também aqui estar fazendo pergunta para ser respondida. Eu vou abrir a palavra para os vereadores. Sim, para não haver discussão, Daniel, vamos fazer uma colocação, simplesmente para mostrar que isso aqui está sendo para ser discutido, e depois eles... Né? Eu prefiro me posicionar depois. Gostaria de chamar o Daniel para fazer alguma colocação. Boa noite a todos. Eu só estava agora falando para o Thiago aqui, porque eu achava que o Executivo deveria falar primeiro, para depois os vereadores falarem, e por fim vocês falarem, mas a gente tinha combinado aqui. Mas é que a gente já havia combinado. Quer mudar, gente? Inclusive a gente tinha combinado, gente. A gente tinha combinado na isso verdade, antes, eu acho que deveria trocar. nós aqui trouxemos vocês para vocês decidirem. Porque se não fosse para vocês estarem aqui, se fosse para nós decidir, não precisaria ter marcado audiência pública. Então, hoje, o foco principal são vocês. A nossa explanação inicial seria nesse sentido. Então, vejo que vamos pular essa parte. Eu concordo, e já vamos... Então vamos passar para o Executivo direto. Pode ser? Ir. Na figura do prefeito, quer fazer alguma colocação? Fique à vontade. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Quero agradecer a presença de todos aqui, agradecer o Thiago, agradecer a todos os vereadores, né? E por a gente estar aqui hoje para discutir esse problema, né? Eu vou ser bem breve também na minha fala, até para dar oportunidade para as pessoas discutir. O Brasil passa por uma crise financeira, política, acho que é a mais grave da sua história. Iniciou-se lá em 2010, 2014, começou a se perder o controle financeiro e já se previa que nós íamos passar por essa situação que nós estamos passando hoje. Por que eu falo isso? Para onde eu quero chegar? A arrecadação começou a cair. Primeiro caiu no governo federal, agora estadual, e vem estourar aqui no municipal. O estadual e federal, esse pessoal sente muito pouco. Aqui, no município, é onde que a gente sente na realidade. Eu tenho encontrado com vários prefeitos nas nossas reuniões da região metropolitana e também em outros locais que a gente se encontra, Brasília, São Paulo, e a situação que a gente vê dos municípios é um desespero só. Hoje, eu conversei com a prefeita de Rincão. Ela estava agradecendo algumas cidades, assim, dando parabéns, que ia fazer alguma festinha no Dia das Crianças. E ela estava desesperada, porque ela estava pagando a segunda parcela dos médicos do mês de agosto. Aqui na região, eu consigo enumerar várias cidades que estão passando por uma cidade muito difícil, uma situação muito difícil. Por que eu estou falando isso? Porque lá no passado, algum gestor teve a oportunidade de corrigir e não fez. E a coisa mais triste para um gestor é quando ele não consegue fazer nem a folha de pagamento.
Esses dias nós tivemos um problema muito difícil também de caixa. Esse mês nós tivemos uma queda de R$ 1 milhão na arrecadação. No tempo, a arrecadação cai. Só que as nossas dívidas, os nossos custos, ele permanece. A frota abastece, eu tenho que pagar. Remédio é todo dia, toda hora que chega, a gente tem que pagar. Eu não estou aqui só reclamando, não, viu, gente? Estou fazendo uma constatação para dizer que nós também não somos diferentes dos outros municípios. Se a gente não fizer a nossa lição de casa hoje, vai chegar um tempo que o meu sucessor vai pegar uma cidade muito pior do que eu peguei. Eu nunca critiquei ninguém, nunca critiquei quem passou aqui, até porque eu não faz parte, eu tenho que cuidar do meu mandato. E nós estamos muito abertos, a prefeitura está aberta para qualquer pessoa ir lá, tirar todas as informações, na hora que precisar. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar hoje que a nossa situação financeira é muito difícil. Se a arrecadação do Brasil não voltar a crescer, nós vamos enfrentar dificuldades muito maior, bem maior, em breve, assim, muita questão de... Em breve tempo, nós vamos chegar a ter muito problema. Eu jamais, nunca, não tenho nada contra classe nenhuma, muito menos contra a educação. Muito pelo contrário. Educação é uma área que todo gestor tem que ter o maior carinho que ele puder. Porque ele forma as pessoas, forma a educação, forma tudo, forma uma cidade. Então, eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra a educação, de maneira alguma. E o que a gente puder fazer, a gente tem que fazer. A Regina sabe da nossa luta que vem sendo desde o início do ano, para tentar melhorar alguma coisa nos prédios públicos, nas escolas, né? E às vezes a gente recebe bastante crítica, eu sei das dificuldades. Às vezes alguém posta alguma coisa, hoje usa-se muito Facebook, essas coisas. Às vezes alguém fica bravo lá, eu falei, não deixo ninguém responder nada. Eu falei, se tem alguma coisa errada, nós temos que ver qual que é o problema e tentar corrigir. Essa é a nossa obrigação. E, se não puder corrigir, explicar o porquê, sem brigar com ninguém. E tudo tem que se resolver conversando através do diálogo. É assim que eu penso, é assim que eu vou tentar manter a minha postura até o final do meu mandato. E, assim, eu queria agora passar a palavra para vocês, para a Regina, para o pessoal, para quem quiser fazer alguma pergunta, e dizer que eu não tenho nada contra ninguém, não estou querendo tirar direito de ninguém, jamais isso. Se tinha algum erro na lei, alguém errou lá atrás, se de acordo com o nosso jurídico não tem o que fazer, e o jurídico recomendou que se corrigisse para, da agora para frente, que não continue errado. Porque, senão, daqui 3, 4 anos, quem vier depois de mim e pegar uma situação delicadíssima na parte financeira, vai falar, poxa vida, a Bucheira devia ter corrigido isso. Né? Todo mundo gosta de falar assim. Um filho da gente, quando pede alguma coisa, a coisa mais gostosa que tem é a gente falar assim. Mas, às vezes, nós somos obrigados a falar não. Porque, se não tem condições de comprar, de atender um pedido do filho, a gente não pode se comprometer e ficar falando sempre sim. Então, infelizmente, o gestor, às vezes, ele tem que falar o não. E nós aqui estamos apenas tentando corrigir, seguindo a orientação do nosso jurídico, no erro que foi constatado. Não foi eu que fiz. Nossa situação, como o Nelson já deve ter falado, nós estamos com 57% da nossa folha, 25% na educação, 22% na saúde. Praticamente não tem nada, não sobra nada do orçamento para fazer investimento nenhum. O prefeito hoje tem que ficar indo para Brasília, indo para São Paulo, pedir para os deputados, rezar para que ele atenda alguma coisa, que senão você não consegue nada. Essa é a realidade hoje da maioria dos municípios do Brasil. Salvo algumas cidades que têm uma arrecadação melhor e fizeram a lição de casa, que hoje se encontra numa situação um pouco melhor que as outras.
mas a grande maioria se encontra em situação muito, mas muito delicada. Então, eu não quero aqui passar um filme de terror, nada, mas eu tenho que ser muito realista, eu não posso mentir, jamais iria chegar aqui e falar que nós estamos com uma situação maravilhosa e depois eu não ter dinheiro para atender um simples pedido. Hoje eu estou lá, eu vejo as indicações dos meus colegas aqui, quando chega para mim, eu analiso uma por uma. Sempre fiz questão, né, Bruno? Todas as indicações que os vereadores fazem, é obrigação minha, eu analiso uma por uma. Como eu queria muito poder atender a todas, porque eu sei quanto que é difícil, eu já passei aqui. Você vai, atende, geralmente é um munícipe que atende, que procura, né? E o vereador vai, faz a indicação para o prefeito, e ele, muitas das vezes, que nem hoje, dependendo do pedido que é feito, eu não tenho condições de atender. Eu fico muito chateado com isso, porque eu sei que para eles é muito importante, e para a população também, atender. E eu não tô, a maioria delas a gente não consegue atender porque tem custo. E hoje nós estamos assim numa situação de realmente ter total controle dos gastos para a gente não se perder. Nós estamos até hoje, nós não temos nenhum fornecedor atrasado. Todas as dívidas que a gente tinha nós quitamos, mas porém não sobra nada do orçamento. Esse mês eu tive uma ajuda, graças a Deus, da Câmara, que nos socorreu, a qual aproveito para agradecer perante a população. E a gente torce para que realmente as pessoas lá em cima criem juízo também e faça a lição de casa para o Brasil voltar a crescer, para que se melhore a situação de todo mundo. Muito obrigado. Olá, presidente. Boa noite a todos, peço desculpa a todos que vou ter que me ausentar por motivo de trabalho. O que foi de melhor para o professor, eu estou de acordo com você. Falo após você. Isso aí. Alô, João. Gostaria de convidar que a Carolina ou a Laísa fizesse uso da palavra para estar explicando, esclarecendo o que é que originou esse projeto de lei, a necessidade. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer um momento como esse, uma casa lotada de população para participar da coisa pública e não delegar, né, as escolhas somente para os vereadores e para o chefe do executivo. Meu nome é Laísa, eu e a Caroline somos advogadas do município de Pradópolis. Nós defendemos o interesse do erário público, do patrimônio público. E, mais uma vez, quero parabenizar todos os integrantes da mesa, mas principalmente aos senhores que fazem a comemoração, né, nessa semana, do Dia dos Professores. Sou filha de 2 professores. Acompanhei o momento inicial de carreira dos professores. Na verdade, meus pais não são professores, são educadores, né? Temos diferença desse termo, mas são educadores no sentido literal da palavra. E acompanhei o ingresso deles no magistério, quando pequena, com um certo entusiasmo, e hoje já aposentados ou próximos de aposentar, com um certo desânimo. Por quê? É difícil ser professor. Sala de 40 alunos, gritaria, falta de compreensão, e cada vez mais a atribuição de educação dos filhos sendo atribuída a vocês, os professores. Então, eu gostaria muito de aproveitar essa oportunidade para parabenizar os senhores por tudo que têm feito na cidade de Pradópolis, porque se tem uma coisa que une os munícipes dessa cidade, são os senhores. Porque todas as pessoas que estão aqui no plenário, inclusive vocês próprios, passaram pelas mãos de um professor que fez uma diferença no caminho de vocês. Nós estamos num momento aqui importante de participação popular. Eu peço perdão se eu incorrer em alguma palavra jurídica que seja excessiva, que vocês não entendam. Por favor, nos perguntem qualquer dúvida e nós estamos abertos, em nome do município, a sanar essas dúvidas.
Seguinte, estamos num momento de audiência pública. Um momento importantíssimo que a população vem a dizer quais são os seus anseios. E, diante disso, temos uma realidade aqui conflituosa, muito conflituosa. Mas o meu papel aqui, como advogada do município, é tentar ser o mais imparcial possível, no sentido de dar um consentimento informado para a população, de modo que vocês consigam, vocês mesmos, por si próprios, formar uma opinião daquilo que seja melhor para vocês. Diante disso, nós, no último mês, tivemos o ajuizamento, no município de Pradópolis, de mais ou menos umas 15 ações trabalhistas sobre esse tema. E, no fatídico meio do mês passado, houve um acórdão do Tribunal Regional do Trabalho que, numa ação trabalhista de uma professora do município, determinou que nós aplicássemos a CLT. Não falou sobre essa questão de 15, 30, que é o que vocês devem ter escutado nos últimos dias, várias vezes, mas falou sobre a aplicação da CLT. A CLT hoje prevê para todos os trabalhadores o prazo de 30 dias de férias. Além disso, o administrador público, como uma benesse para os docentes, pode conceder um benefício, que, no caso, atualmente, são os 15 dias. Na praxe, no município, nós vemos que há mais de 30 e os 15 sendo concedidos. Por exemplo, no presente ano, houve um decreto concedendo um recesso escolar. Somando as férias do início do ano mais o recesso, contando-se, vocês já tiveram aí 46 dias de folga, que são o decreto 44. Nos exercícios passados, no ano de 2016, foi concedido 55 dias. Em 2015, 65 e por aí adiante. Ocorre que, juridicamente, há uma diferença entre recesso e férias. A proposta legislativa pretende separar a natureza jurídica das coisas, aplicar aquilo que tem sido feito na realidade, né? Colocar 30 dias como férias e 15 dias, no mínimo, porque isso é importante ressaltar. Nós colocamos na lei 15 dias no mínimo. Então, não significa que vocês terão redução do período de recesso. Serão 15 dias no mínimo de recesso. A diferença é que, no caput do artigo, vai falar férias. No parágrafo, vai falar recesso. Essa é a realidade nova que a lei visa trazer para vocês. Essa realidade, depois a secretária de Educação vai expor para vocês, ela é uma realidade que é seguida por diversos municípios. A sessão, eu vou ser breve, essa é a minha exposição sobre o que pretende a nova legislação, sobre a determinação judicial, que pediu para aplicar a CLT e não a natureza pública, né, do gestor, que concedeu os 15 dias como uma discricionariedade administrativa. E aí, hoje pela manhã, a minha mãe, preocupada, né, com a situação dos professores, me mandou a lei do município de Araguari, em Minas, de onde eu sou. E lá não há esse problema. A lei prevê 30 dias de férias, mais 15 de recesso por ano, para titular de emprego público de professor em exercício de classe nas unidades escolares, distribuídos nos períodos de férias e recessos escolares, conforme o interesse da escola. Então, assim, acaso vocês sejam questionados, a realidade é essa. A anterior lei falava período de férias. Hoje, nós queremos adequar a CLT. Prevê 30 dias como férias
e 15 dias, no mínimo, como recesso. E é só sobre esse aspecto que eu queria que vocês pensassem e tomassem a opinião de vocês para ponderar e opinar e discordar. E estamos abertos para qualquer questionamento. Obrigada a todos. Sim. Ô, Zilda. Sim. Ô, Zilda. Pode fazer a pergunta. Eu só gostaria que você falasse o seu nome completo para que ficasse registrado. E depois a gente vai abrir para as perguntas serem feitas. Desculpa, mas Não? é sobre o que ela está Sim, falando, pode tá, ficar à doutora? vontade, Zilda. Sim. Meu nome é Zilda Ornelas, eu sou professora da rede há 17 anos. Como você, não sei se eu posso chamá-la de você, porque você é bem novinha. Como você citou a lei da cidade onde você nasceu, eu gostaria de saber se você leu a nossa lei 83 de 2001 do nosso plano de cargos e salário, porque esse problema é aqui na nossa cidade. Você leu a lei? Sim, li. Inclusive, ela está aqui. É o que eu estou expondo, que ela prevê apenas férias. Eu e a Carol, todos os dias com essa lei. A nossa defesa dentro dos processos é esta lei. Eu estou querendo apresentar uma realidade que é de outros municípios, assim como nós temos em Guariba, Sim, Jaboticabal, claro, sim, que é sim, eu idêntica entendo. à da minha cidade. Eu quis Mas trazer um essa exemplo. lei, ela já garante esse direito para nós. E nós não vamos abrir mão disso. Tá? Essa é uma opinião de cada professor. Pode, fica à vontade, vereador. Boa noite, professores, colegas de trabalho, boa noite, o executivo aqui que se faz presente. Silvinho, muito boa noite. E boa noite aos funcionários, aos vereadores aqui presentes. Eu só quero começar com uma frase aqui. Nós, vereadores, nós temos 90 dias de férias. 45 professor é pouco. Gente, eu quero falar com vocês como professora e não quero influenciar ninguém. Pois eu vou falar. A minha Tem um forma, dia de todo mundo férias. sabe que eu passei por várias escolas, porque eu gosto de mostrar vários pontos para que a pessoa reflita e tenha o seu próprio posicionamento. Dá para ouvir direitinho, gente? Então, é o seguinte, eu estou aqui no município há 32 anos, sou efetiva desde 2001, sou concursada desde 2001, desculpa, de 1991, eu sou... O som está ruim, gente. Só um minuto. A Claire comentou das férias. Não se compara. Meu nome é Vera Nanzer, como todo mundo me conhece. Nós trabalhamos mais que os vereadores. Sim. Ganhamos menos que eles. Sim. E não temos direito a 45 dias de férias, que eles têm 60, Certinho, 90. Vera, Deixa E eu... o aumento- não vamos entrar nessa questão de Deixa férias, eu- porque eu vou te falar. Não. Eu gostaria de Vera. ter um dia de férias. Tá. Vereador não tem um dia de férias. A Deixa gente eu tem concluir. Essa é a realidade. Inclusive, Gente, eu posso concluir? essa é a realidade. A minha palavra eu não quero que interrompa, por favor. Eu respeitei todo mundo falando, eu quero que respeite a minha palavra. Vai, vereadora. Como professora efetiva desde 91 e na rede desde 84, que fui monitora, fui contratada temporariamente, mas 91 efetiva. Em 2001 nós tivemos nosso plano de carreira aprovado por essa Câmara. E esse plano de carreira dizia o seguinte, aliás, é um péssimo plano de carreira para o professor, mas tinha esse item que descobrimos agora, não é? Um detalhe importante que deixamos para trás, que nós temos direito a 15 dias de férias em julho e 30 dias de férias em janeiro. Férias, ninguém nos toma. Férias são respeitadíssimas. Ninguém poderá nos chamar para planejamento, para cursos, para nada. Como sempre ocorreu. Mas por que só agora vocês perceberam isso? Vocês se atentaram a esse fato, que na realidade não era recesso em julho, eram férias. Não sei explicar, porque eu também não percebi isso. Os professores não perceberam isso. Realmente foi uma falha nossa. Lemos esse plano, discutimos várias vezes para tentar mudá-lo e não percebemos isso. Tá? Mas, como diz a
o velho ditado, antes tarde do que nunca. Percebemos agora. Uma vantagem num plano péssimo. E por termos percebido uma vantagem num plano péssimo, nós queremos sim, nada contra, eu não quero entrar em embate político com ninguém, nada contra ninguém, gente. Pelo amor de Deus, respeito todo mundo. Regina, Silvinho, Bruno, Alexandre, que estão aqui representando. Mas, gente, nós perdemos, se o plano de carreira está em vigor desde 2001, nós estamos em 2017, nós poderemos só receber os atrasados, que é esse 1/3, esse abono sobre os 15 dias de julho, só dos últimos 5 anos. Quer dizer, se nós estamos aí com esse plano desde 2001, nós perdemos 11 anos. Nós já contribuímos 11 anos. Esses 11 anos para trás estão perdidos, gente, nós não vamos recuperar nunca. Nós somos seletistas, sim. Somos professores, e a lei nos garante, depois que nós entramos, que essa vantagem está agregada ao nosso contrato de trabalho, porque o contrato de trabalho é individual. Ninguém responde pelo meu, eu não respondo pelo de vocês. O contrato é individual, é irrenunciável, o contrato de trabalho. E a CLT, sim, trouxe até a lei que diz que o trabalhador jamais poderá ser prejudicado. E se mudar, se passar para recesso em julho, sabe, que se coloque recesso em dezembro e férias em janeiro, nós não vamos receber sobre 1/3 dos 15 dias de julho, certo? Se quiserem nos fazer trabalhar em dezembro, que é recesso, não tem problema, nós professores não temos preguiça. Nós trabalhamos, nós discutimos problemas de aluno, fazemos reunião, não tem problema nenhum. O que eu quero entender é que nós estamos discutindo, eu quero que vocês entendam, discutindo o óbvio. Por que o óbvio? Se a CLT nos garante, não só a CLT, mas o nosso plano de carreira, nos garante 15 dias em julho e 30 em janeiro, eu acho que tem que ser cumprido. Eu, como pessoa, professora, há tanto tempo no município, que dediquei minha vida nessa cidade, e sou efetiva, desde 1991, gostem ou não gostem, tentem enganar a lei, tentem não enganar a lei, sou efetiva. Quem nos defende é a Justiça do Trabalho. Tá? É a Justiça do Trabalho, e nós estamos vendo várias sentenças favoráveis ao professor, porque é um direito. Pagou errado, paga-se dobrado. Deixou de nos pagar todo esse tempo, vai ter que pagar dobrado agora. Vamos reaver os últimos 5 anos, sim. Então, essa conversa, nós estamos discutindo o óbvio, discutindo um direito que já está agregado ao nosso contrato de trabalho. E ninguém pode renunciar ao meu direito, por mim. Ninguém. Eu não posso renunciar pela Jane, não posso renunciar pela Marisa, pela Zilda. Não, o contrato é pessoal, é personalíssimo. Cada um responde pelo seu contrato de trabalho. E uma vez direito garantido, é direito firmado e tem que ser cumprido. Eu falo assim, nós professores jamais teremos uma reestruturação salarial. Jamais teremos. Não espere que um dia o salário de vocês, porque a crise cada vez vai aumentando, sabemos disso, cada vez a crise é maior, uma roubalheira no país inteiro, tem dinheiro para roubar, dinheiro para roubo tem bastante. Um roubou não sei quantos bilhões, o outro não sei quantos bilhões, é tanto dinheiro. Só que nunca vai ter dinheiro para fazer uma reestruturação salarial para nós. Isso vocês podem ter certeza. O rateio do Fundeb final do ano, não me lembro do último. Tá? Então, aqui uma situação estranha acontece assim, um pouco o Fundeb. Tem uma coisa meio nebulosa com relação ao dinheiro do Fundeb. Nós, professores, recebemos também, para que seja feito pagamentos de dinheiro do Fundeb, esse repasse estadual e federal, tá? Para pagamento do professor também. Nós temos 25% da educação que pode ser utilizado também pelo professor para pagamento. Então, gente, não é nada, eu quero dizer para vocês que não é nada pessoal. Nada pessoal com o executivo. Respeito as dificuldades do Silvinho, porque eu sei que o Silvinho, eu posso falar isso hoje, viu, Silvinho? Eu sei que você é um homem honesto. Tá? Pelo pouco tempo que tivemos contato juntos aí na campanha, eu sei que você é um homem honesto. Até hoje, você não me provou o contrário. Tá? Então, nesse momento, eu acredito ainda, eu sei que há dificuldade realmente. Só que nós, professores, eu vou falar por mim, eu não vou abrir mão de um direito, porque, gente, nós comemos bronha. Comemos bronha. Nós não percebemos que em julho eram férias. Que em janeiro também eram férias.
E que final de dezembro, se o Poder Executivo quiser nos chamar para trabalhar, porque é recesso, temos que trabalhar sim, nós vamos trabalhar, gente. Tá? Eu só queria deixar claro que estamos discutindo o óbvio, eu acho que é chover no molhado, e podemos sim economizar em outras áreas, mas a educação é importantíssima para o desenvolvimento de uma cidade, é importantíssimo. Eu acho que tem que ser mais, o professor deve ser mais valorizado, não é? E não tirar um benefício do professor. Porque, ai, gente, está errado na lei. Não, não está errado na lei. Foi errada a nossa interpretação. Passamos anos sem enxergar isso. Como aconteceu isso, não me perguntem por quê, mas passamos anos sem enxergar. E perdemos muito tempo que não podemos recuperar. Mas a CLT, porque somos seletistas, é a Justiça do Trabalho que nos defende, sim, a CLT vai nos garantir que recebamos os 5 anos atrasados e possamos receber os próximos anos aí, vindouros aí, tá? Que seja regularizado, que o professor receba o seu abono correspondente aos 15 dias de férias também em julho. Muito obrigada, gente. Passo a palavra agora para Regina Tic, secretária de Educação, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, boa noite a todos. Obrigado por essa oportunidade da gente estar aqui. Tá? Muito obrigada. Quero parabenizar os vereadores por promoverem essa audiência aqui, porque a gente que preza a democracia, preza a gestão compartilhada, participativa, eu acho bem importante aqui. Eu quero destacar alguns pontos de atenção. Eu não quero... eu prezo, de fato, o debate aberto, verdadeiro, tudo bem claro, bem com verdade, sem veneno, sem máscara, sem nada disso. Nesse mês, quero agradecer a fala da Laísa, né, sobre os professores, se refere a mim também sou professora. Assim como a Clair, também sou efetiva desde 1991. E comecei em Pradópolis em 1983. Tinha 18 anos só. Então, estamos aqui há muito tempo. Devo agradecer Pradópolis também, que eu não sou daqui, me acolheu tão bem. Construí minha vida aqui, casei aqui, tive meus filhos, obrigada. E bem nesse mês, outubro, que é o mês do professor, é o mês da criança, é o mês do funcionário público, é fundamental, muito importante essa discussão dos direitos da gente. Eu falo da gente porque eu me incluo. Eu sou professora, né? Sou professora, uma profissão que eu valorizo demais, valorizo muito. E sempre que eu tenho oportunidade, eu digo que nenhuma profissão se compara do professor. Nenhuma rotina é igual do professor. Nenhuma cobrança é igual do professor. Todas as expectativas que a sociedade tem com o nosso trabalho, e a gente tem um ambiente, às vezes, não favorável, e a gente tem que oferecer o melhor da gente, cada vez sobra mais funções para o professor. Então, falar para vocês e falar sobre o direito que é nosso, para mim é uma honra. Muito obrigado mesmo por fazer parte disso tudo aqui também. Nesses últimos 16 anos, né, a partir de 2001, aí, que a gente teve o nosso plano de carreira instituído, todo torto, assim como a Clair também falou, ele tem muitos defeitos. Ele tem muitos defeitos e eles estão sendo corrigidos. Eu, nesses meus mais de 30 anos aí de prefeitura, confesso que eu nunca tinha parado para ler esse plano de carreira. Parei, sim, para ler agora, no início desse ano, para a gente até fazer correções nele. Quando a gente fala lá, quando a gente pensa que ninguém faz nada pelo professor, que ninguém dá valor, que não se tem uma melhoria, eu quero lembrá-los que a gente fez, sim, uma adequação que era para ter sido feita desde 2008, que é a respeito da lei do piso, Lei 11.738, que falava da jornada de trabalho do professor. A gente conseguiu instituir a jornada de trabalho de 1/3, 2/3, foi nessa gestão. Por esse atraso aí, de 2008 até agora, essa administração se abstém da culpa, está absolvida.
A gente fez, sim, isso. Só gostaria de lembrá-los. Por isso que eu muito me incomodo quando fala assim que ninguém se mexe, só se mexe para prejudicar. Não é essa a intenção. E nessa questão das férias aí, eu notei também, assim como a dos aposentados, que estava errado também no plano de carreira. Ele tratava os aposentados como se fossem estatutários, e a gente não é estatutário, a gente é seletivo, seletista, né? E o profissional seletista, ele pode trabalhar até os 70 anos sem perda nenhuma dos seus direitos. Então, ele não volta ao zero na contagem de tempo de serviço. Isso foi corrigido também, agora, em janeiro, em tempo recorde, diga-se de passagem, né? A gente fez isso antes mesmo da atribuição de aulas. Então, eu não me enxergo como uma pessoa que vocês não possam confiar. Eu não me enxergo dessa maneira. O que eu puder fazer para defendê-los e para que tudo fique muito claro, defendendo sempre o debate, contem comigo. Todos podem contar. Nessa questão de férias aí, né, desde 2001, a gente percebeu lá, eu, a Luciana, a supervisora, que lemos isso lá. Então, eu posso falar que eu falhei. Posso falar, eu devo desculpas a vocês. Porque, a partir de ter lido lá, logo em janeiro, que seriam 45 dias de férias, o nosso calendário deveria ter saído como 45 dias de férias. Mas eu falhei, mas não fui só eu, não. Eu só deixo de fora dessa lista a dona Tereza, porque no tempo dela, eu aqui, como muitos de vocês, eu trabalhei com todos os secretários de educação de Pradópolis, todos, da dona Tereza até hoje, todos eles. Com todos eles, eu aprendi muito, às vezes como ser, às vezes como jamais ser, mas aprendi muito, com todos, inclusive com a Clair. Com a Clair também eu devo dizer que, assim que eu comecei, eu fazia estágio com ela, no período da manhã, para eu aprender a dar aula no período da tarde. Porque a minha prática era outra, né? Minha prática era música. Quando eu peguei a minha primeira sala de aula... Eu não estava lembrada disso, não. Eu peguei o meu maternal à tarde, frequentava a sua sala de manhã, para aprender a dar aula. Né? Então, eu reconheço todo o valor disso. Muito obrigada. E quero falar que todos eles, Marlene Galeasso, que instituiu esse plano de carreira, na sequência, a Mara Fioravante, depois o professor Oswaldo, depois do professor Oswaldo, que foi a Mara, né? Primeiro, eu até marquei, para eu não esquecer, gente. Marlene Galeasso, depois da dona Tereza. Eu não estou nem contando a dona Tereza, porque a gente não tinha plano de carreira. A gente seguia a lei dela, na verdade. A lei da prefeitura, a CLT, né? A gente não tinha o plano de carreira. Mas, a partir de 2001, com o plano de carreira, que a Marlene que fez, veio na sequência aí. A Mara Fioravante, professor Oswaldo, Augusto Rossi, minha grande amiga, Lucelma Souza, a própria Clair Bronzatti, novamente professor Oswaldo e eu, todos falhamos, todos devemos desculpas a vocês, por não ter observado. Dizer que a gente não leu o plano de carreira só agrava a nossa falha, isso não diminui. Deveríamos ter lido, deveríamos ter implementado isso de alguma maneira. No entanto, penso que nenhum desses, merece condenação. Nem merece o título de usurpador dos direitos dos professores. Nenhum. Até porque não estava no plano de carreira a palavra recesso. Até tinha lá, né, citava lá entre 45 dias de férias, depois mais embaixo, entre férias e recesso, mas não estipulava certinho o que seriam férias, o que seriam recesso. Então, a gente fez uma interpretação da lei, uma interpretação não literal. Assim, a gente fez com senso comum mesmo, assim como faz o Estado, que a gente não deve se comparar, assim como faz outras cidades, assim como faz a CLT. Então, eu não condeno ninguém por ter ignorado e ter interpretado desse jeito. Só que, a partir de agora, esse é o drama, a partir de agora, uma vez que tem litígio, né, que tem ações judiciais quanto a isso, da minha parte, o que eu quero é fazer corretamente.
E eu tenho que pedir desculpas ao prefeito, eu tenho que pedir desculpas a ele, sim, porque ele me questionou, por que se é assim, vocês não cumpriram assim? Não cumprimos. A gente fez o calendário escolar todo escrito recesso, em julho e em dezembro. A gente escreve isso nas cadernetas, né, dos alunos, lá na caderneta do professor, no diário de classe. Tem isso no livro ponto. E uma vez questão judicial, o livro ponto é documento. É documento, é ele que a gente tem que xerocar. Aliás, fizemos isso essa semana já, com vários, né, porque tem as ações já. Já xerocamos o livro ponto, aí chega-se lá no juiz. Uai, o que acontece, né? Como assim, né? Porque tem 45 dias de férias e está anotado o recesso. E como é na prática? Para explicar isso para o juiz, é muitíssimo complicado. E eu não quero mais falhar, nem perante o prefeito, nem perante vocês e nem perante o juiz. Não quero mais falhar. Não quero mais escrever nada errado. Se a gente não tem como registrar recesso, não será registrado recesso. É isso que tem que ficar bem claro. Como a gente vai justificar períodos além dos 45 dias? Não temos como justificar. Não temos. São os 45 dias rasos. 45 dias. Então, onde tem duas opções, sempre tem uma renúncia. Então, a gente tem que analisar, sim, eu acho que vale o debate, sim. Porque, ao cumprirmos a lei como está, 45 dias de férias, não poderemos ter, não conseguiremos, não é por maldade, nem por ameaça, nem por nada, é por lei. Não poderemos registrar recesso. Não existe recesso mais. Então, a gente vai ter que se conformar com 45 dias. No mínimo 10 dias de descanso, a gente vai perder. E não cabe a mim avaliar o que é mais importante para cada um. Cada um que vai entender. O que é mais importante é receber esse 1/5, 1/3, aliás, desculpa. 1/3 sobre esses 15 dias, ou se vai ficar com 10, 12, 15 dias a mais de descanso. Quando se fala que pode se chamar, sim, pode, porque é a característica do recesso. Só que eu, pessoalmente, nesses meus mais de 30 anos, não me lembro de ter convocação. Não me lembro. Se tiver... Alguém que me falou que teve foi 1 ou 2 dias, por questões judiciais aí. Apesar de que, nos 11 anos que eu fiquei no SEMA, eu não tive nenhum dia de recesso, em julho. Não tive, mas também não foi porque ninguém me convocou, não. Foi porque eu achei que era importante a gente fazer aquele trabalho lá em julho. Mas isso também não vem ao caso. O que vem ao caso é assim, como eu devo pôr no livro de ponto? Como a gente pode cumprir? Como esse calendário que foi homologado todo errado, que assim como todos disseram, eu não quero, eu assumo que falhamos, mas a partir de agora não vou falhar mais. Então eu vou ter que corrigir sim esse calendário escolar. Vou ter que alinhar ele com os 45 dias de férias. Então nós vamos ter perda sim. Eu sinto muito por isso. E é bem isso que eu quero, que todos pensem. Que no mínimo 10 dias de descanso nós vamos perder, digo nós. Então, avaliem bem, por favor. Isso aí. Não quero defender nenhuma coisa nem outra. Eu só quero fazer o certo daqui para frente. E esse debate aqui, para mim, eu encaro ele como democracia. Isso aqui é a gestão compartilhada que eu me propus a fazer. É por isso só que eu estou aqui. Não quero influenciar de maneira nenhuma. Só quero que fiquem os pontos de atenção. Esse tem que ficar claro. E que sem veneno, sem mimimi, sem blá, 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 blá. É isso, assim, é uma coisa raso isso ou uma coisa de outro jeito. Ou a gente vai perder monetariamente aquilo que nunca ganhamos, ou a gente vai perder descanso. É isso. Regina, mas mudar o calendário no final do ano agora, como assim? É possível. É possível. Não, mas assim, de qual forma? Aliás, não é que é possível. Eu sou obrigada, com 16 anos de atraso. Não, tá recesso agora, final do ano, né? Sim, não podemos escrever recesso nunca mais. Recesso, nós podemos trabalhar. Recesso pode nos convocar para trabalhar. Não existe recesso. Não existe recesso. São 45 dias de férias. Não existem recesso. Sim, o recesso é facultativo, Regina. Pode dar ou não. Nós podemos ter 45 dias de férias, não podemos ter recesso também. Mas não tem como justificar isso no ponto. O plano de carreira... ponto vai para o juiz. Eu não vou fazer errado.
Gente, recesso, Regina. Recesso, vocês podem nos convocar a qualquer momento. Ninguém está reclamando Mas não aqui existe de trabalhar recesso na até o lei. final do ano. Só que não existe recesso na lei. O professor pode sim, Regina. Ele pode ter férias e pode ter recesso se a Então tem que prefeitura quiser. propor Quiser. isso, porque não tem na lei. Tá? Se quiser, nós podemos. Entendeu? O final do ano, a última semana, que é entre Natal e férias, como dá até para quem não é professor, Regina. A última gestão Recesso pode dar por decreto. fechava a prefeitura todinha. Artigo 64 da atual legislação, parágrafo único, ele fala aqui, ó, as férias do titular do cargo de carreira do Magistério Público Municipal, em exercício nas unidades escolares, serão concedidas nos períodos de férias e recessos escolares. Então tem previsão de recesso Sim, escolar. tem previsão de 45 dias. recesso, sim. Dentro dos 45 dias. Ele não cita, ele não dá uma brecha de a mais, sabe? No mínimo 45 dias. Mas ele fala, Regina, até para quem não é da sala de aula, até porque não é docente, para diretor, para Isso na nova coordenador, proposta. que é a prefeitura que decide se dá ou não dá. Imagina para o professor, então, que tem esse desgaste emocional que nós temos em sala de aula. Imagina. Então, Eu tem acho, a eu não vou possibilidade, cumprir sim. nada além do que não está na lei, porque eu não vou passar vergonha É o com o seguinte, juiz ainda. como está É isso, recesso, só. nós podemos trabalhar sim, ninguém está questionando isso. Recesso pode chamar para tudo, inclusive que nós temos que manter os 15 dias de férias em julho, porque recesso nos garante nada. Nada, nada, nada. Podemos trabalhar os 15 dias se nos chamarem, para uma eventualidade. E a gente não pode abrir mão disso em Só hipótese que alguma. isso é uma suposição que nunca aconteceu. Nunca Entendeu? aconteceu. Então, eu falo assim, ó, Quando, gente? Quem trabalhou no recesso? Eu Pela nunca ordem, trabalhei, senhor presidente. Nunca Pois fui não, Ricardo. convocada. Regina, Só um só minuto. um minutinho. E outra coisa, Não, vereadora, só para pa- fechar. peraí. Não, eu Ricardo, posso concluir, peraí, eu não falo Clair, mais pera hoje. lá que tem todo mundo Eu querendo não falar. falo mais hoje. Ricardo, pois não, Ricardo, pode falar. presidente, vereadores, Pois não. representante da prefeitura, o nome do Silvio, professores aí, boa noite. Parabenizo minha amiga Clair pelas palavras, concordo com ela. Em relação a esse projeto, eu já declarei aqui em 2 sessões anteriores que sou totalmente contrário a ele, não votarei a favor, visto que a gente aqui, os funcionários da prefeitura, é seletista, e nesse plano de carreira foi concedido pelo município um benefício a mais. Então, eu não vejo nenhuma inconstitucionalidade, nenhuma ilegalidade. É um fato típico aqui do nosso município. A gente não tem que comparar com cidades de fora. Aqui a gente tem esse benefício há quantos anos? Se os outros prefeitos não vinham pagando, era errado, os funcionários que não receberam entram na justiça se conceder o direito que recebe. O que eu acho, a meu ver, hoje, que o Silvio, a partir do momento que ele assumiu a prefeitura, se a lei manda pagar, que seja pago. Entendeu? Mas aqui quero deixar claro que não vou votar esse projeto. Sei da questão financeira do nosso município, mas todos sabiam na eleição. Isso aqui não é um fato dessa gestão. Eu tive no governo, o Alexandre também teve do NE, já vinha passando por dificuldade financeira. Então, aqui a Câmara está aberta a toda a população, a gente está disposto a ajudar em tudo ao Silvio, tanto é que a gente já foi para Brasília, São Paulo, buscar recursos para o nosso município. Todos os projetos que chegam aqui na Câmara, a gente analisa, aprova. A Regina é prova disso, que no começo do ano a gente aprovou o projeto do SEMA em 15 dias. Em 15 dias para o SEMA retornar, e até o momento não foi retornado, não sei qual que é a dificuldade que está tendo, Regina. Então, aqui quero colocar à disposição dos professores. Eu não acho nenhuma ilegalidade e eu não vou votar para tirar benefício de nenhum professor, até porque na eleição ninguém prometeu tirar benefício de funcionário público, só prometeram aumentar. Então, quero deixar aqui meu voto, sou contrário a esse projeto e é isso. Pela ordem também. Só quero... Pois não, Daniel. Gente, só preciso terminar. Eu de fato... Aí. Eu, de fato, não estou em disputa. Eu não estou defendendo nem um modelo, nem o outro modelo. Eu não estou. O que for decidido é o que eu vou cumprir, porque eu não gosto de ir lá na frente do juiz e ele me falar que eu estou fazendo errado. E eu não vou conseguir escrever recesso sem ter o recesso. Eu não vou conseguir Cumpre a escrever. lei. Tem que cumprir a lei que tem. Sim, Regina, tem são que os cumprir o 45. calendário. Não é hora de O modificar o calendário tem que mudar. Se mudar o calendário, eu Eu também preciso. vou do Ministério Público. O calendário explicar pro tem promotor. escrito recesso. Tem escrito recesso, eu tenho que mudar o Sim. calendário. Recesso Que o nós prefeito pode dar por trabalhemos- decreto, pode fazer por que nós decreto, trabalhemos recesso para agora, qualquer, não tem pra problema qualquer nenhum. função.
A gente vai. Quer que a gente trabalhe até 31 de dezembro, a gente vai. Mas todos os setores irão também. Juntos, né? Unidos. Daniel? Vamos lá? Vamos lá, Daniel. Quero aqui cumprimentar meus colegas vereadores, cumprimentar o executivo na pessoa do prefeito Silvio e cumprimentar aqui os 86 professores aqui presentes. Infelizmente, 184 não vieram. O pessoal, eu sei, tem 31% dos professores aqui. Pessoal, é o seguinte, o executivo ele fala em crise financeira e realmente todo mundo sabe que o país passa por uma crise e não é diferente isso com a nossa cidade. Mas a gente vem perguntando, inclusive já perguntamos umas 2, 3 vezes para o Nelson, para o contador do município, qual seria o impacto disso na folha. Porque eu vejo que se essa lei, vamos supor que isso daqui seja aprovado, esse projeto aqui, que o executivo quer aprovar. Quem tem direito adquirido, que é o caso de vocês, não vai mudar nada. Porque esses 5 anos para trás vai ser devido. Quem entrar com ação vai receber. Vai mudar daqui para frente, só. E se não mudar isso, se continuar do jeito que está, daqui para frente vai ter que ser pago só os 1/3 sobre os 15 dias, né? Então a gente queria saber do executivo o que isso corresponde. Porque umas contas superficiais que nós fizemos aqui, isso daí vai gerar em torno de R$130 mil, né? Dentro de um ano ainda. Dentro de um ano. E hoje só o que é gasto com professores substitutos é 50 mil por mês. Então seria aqui a oportunidade para a gente pensar em um adicional de assiduidade, que a prefeitura poderia... a prefeitura poderia implantar um adicional de assiduidade para aquele professor que não falta. Isso daí ia economizar, em cima desses professores que faltam, essa folha de 50 mil mensal ia cair, e vocês poderiam aí estar recebendo esses 15 dias de férias, sem problema nenhum, e manter a legislação do jeito que está. Entendeu? Mas até agora a gente, nem estou criticando nada, porque a gente perguntou isso para o Nelsinho, ele ficou de ver e não passou. Os valores que isso representaria de fato na folha de pagamento do município. Então, eu também adianto meu voto, eu sou contra esse projeto, a gente já falou aqui em outras sessões, né, que somos contra, mas a gente não poderia deixar de ouvir vocês aqui nessa audiência pública, né, pra gente, porque eu não sou professor, eu estaria decidindo por vocês aí, e eu sou vereador, a gente está aqui de passagem, e vocês estão aí, né, por muito mais tempo do que a gente. Então, realmente, a gente quer ouvir a opinião de vocês e votar de acordo com o que vocês nos passarem aí. Muito obrigado. Matheus. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Cumprimento a todos do executivo aí, em nome do prefeito, aos professores. Já adianto aqui os parabéns aí pelo Dia dos Professores. Sei a luta aí de vocês diariamente, que tem uma professora dentro de casa, e tem minha irmã também que é professora, e sei o que elas passam nas salas de aula. O que eu ia definir aqui é justamente que eu e o Daniel estava fazendo as contas. O que está se falando muito é com relação à parte financeira, que isso aí vai gerar para a prefeitura em tempos de crise. Mas o direito adquirido já foi, que vai ter que pagar em dobro. Se a gente começar aqui do zero, a pagar vocês da forma que tem que ser apenas 1/3, que vai dar 5 dias de cada um, eu acredito que não vai pesar se for programado dentro do ano, porque é um valor irrisório, perto de tantas coisas aí que a gente tem que pagar. Então, se for programado, não estou aqui contra a administração, não estou nada, estou apenas defendendo a minha opinião, pelo que eu vi aqui, acho que a maioria acredita que o correto é continuar do jeito que está, porque vocês não podem perder um direito. Eu estou aqui vereador de passagem, e quem tem que decidir, na verdade, é vocês, que a carreira de vocês, passando aqui 3 anos eu posso não estar aqui, eu não posso tomar uma decisão por vocês, depois vocês falar, não, o Matheus votou de uma forma que me prejudicou para o resto da minha vida. Então aqui eu deixo na mão de vocês, pelo que eu entendi, a maioria quer que continue do jeito que está, que é um direito adquirido, e se for assim, o meu voto também é contrário a esse projeto. Só queria deixar registrado aqui para vocês também. Obrigado.
Vereador Fábio. Boa noite a todos. Eu quero declarar o meu apoio aos vereadores, aos professores. E eu jamais votaria contra as pessoas que cuidam dos nossos filhos, que dá carinho, porque vocês são os segundos pais para nós. Então, a minha consciência não deixaria eu dormir tranquilo se eu votasse contra vocês. Nenhum projeto que entrar nessa Câmara aqui, enquanto eu for vereador, que for contra vocês, vai ter o meu apoio. Tá? Vocês podem contar com o meu voto, que eu sempre estarei ao lado de vocês. Muito obrigado. Professor Edson. Uma boa noite a todos. Quero informar vocês que, em momento algum, eu falei algo referente a esse projeto, tentando prejudicar nós. Eu falo porque sou educador também. Estou na rede aproximadamente há 19 anos. Todos aqui já me conhecem, excelentíssimos professores, professoras. E amigas de trabalho também estão aqui presentes. Um abraço a todos. Quero falar o seguinte, que eu estou de passagem aqui como vereador. A minha profissão é educador. Graças a Deus, efetivo na rede. E estou com vocês. E não abrirei mão. E uma boa noite a todos. Alguém? Nelson? Vai falar? Nelson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Nobres vereadores. Em nome do Silvio, eu dou boa noite ao executivo, os advogados aqui presentes, todos os professores. Eu já tinha meu voto formado e, sendo a maioria a favor do que era, eu estou com vocês. Se for ao contrário, também estarei com vocês. Essas são minhas palavras. Não vou ficar falando muito, porque não vai resolver nada. Eu estou com o que for necessário. E demais, muito obrigado. Já desejei boa noite para todo mundo. Eu também quero reiterar a palavra de cada vereador aqui. Ela é importante. Assim também, como se faz importante a explicação do executivo. E a nossa intenção como legislador aqui, eu digo os 9, é usurpar algum direito que já é adquirido de vocês. Tanto que se fez necessário a audiência pública. A minha maior preocupação, inclusive, quando eu tive a oportunidade eu levantei, é com relação a professor ter que ficar dentro da escola sem ter aluno, sendo que ele poderia estar de recesso. Então a única coisa que eu tenho certeza que ninguém aqui quer ver é professor ter que ficar um período de dezembro dentro da escola, sem poder estar de recesso, sendo que poderia estar de recesso. Se é possível, eu acho que o pessoal a Laisa poderia estar explicando para a gente, porque a gente não pode ter prejuízo também no descanso dos professores. Essa era a minha única preocupação. A parte de remuneração, ela já é garantida por lei, 45 dias, isso não vai voltar, faz parte, não muda. O que muda é essa parte, se ficar do jeito que está, essa parte de descanso. Essa é a única preocupação que eu tenho, imagino que todo mundo, porque eu acho que vai ser uma sacanagem a gente ficar com professores dentro de uma escola, sendo que a gente tem um decreto de contenção de gasto aí também, então seria um pouco complicado se essa atitude viesse a acontecer. E o meu medo é que isso ocorra se não mudar a lei, entendeu? Então essa era a minha única preocupação, mas eu vejo que os professores têm total livre-arbítrio de optar aquilo que eles querem. Nós aqui sempre que se colocou à disposição de estar indo com aquilo que vocês querem, que a maioria querem, amanhã ou depois tiverem descontente, que cobrem o colega que decidiu. Então, por isso que todo mundo foi chamado para essa audiência pública, todo mundo teria direito a se expressar. Aqueles que não vieram, vai estar aí sendo representado por esses 86 professores, e os vereadores aqui vai na linha daqueles professores, do que acham o que é o correto, que é a maioria. Então, minha preocupação é só essa do descanso. A Idalina queria... Isso, meu nome é Idalina, né? Eu sou PEB da EMEI Maria Terezinha e estou na rede há 20 anos. Então, dentro do plano, nós temos garantido também no parágrafo único o recesso, quando não estiver tendo nada na escola, como disse que foi feito, que pode ser feito por decreto, citado pelo vereador Ricardinho. E uma sugestão, né, do registro para a Regina, como ela tem que especificar o recesso e as férias, que seja, então, especificado essas férias 30 dias em janeiro e 15 dias em julho.
Porque, na verdade, o recesso de julho, somos realmente convocados, a gente acaba não tendo esse recesso. E o recesso da semana do Natal, aí todos os setores públicos têm. Impossível o professor ter que ficar lá na escola cumprindo isso, sendo que os outros setores estão todos aí de recesso, né? A gente sabe-se que sempre foi cumprido os setores emergenciais, centro médico, né? Só isso. Então, só faltava a gente ter que ficar lá em dezembro cumprindo isso, coisa que nos é garantido no parágrafo único do artigo 64. É isso que eu queria ressaltar. Se pode ser especificado essas férias, 30 dias em janeiro e 15 dias em julho. Muito obrigada. Regina? Laísa, você queria explicar essa questão, se ficar? Carolina? Perto. Aí. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença dos professores. Primeiro eu vou falar que no artigo 64, inciso 1º, prevê 45 dias. No parágrafo único, prevê que esses 45 dias serão concedidos no período de férias e recesso. Então, fica a critério da administração, eu entendo, esse período de recesso. Se quiser dar mais, mas o que está na lei, o que vocês têm direito são os 45 dias. É o que fala o parágrafo 1º que eu tinha falado. Exatamente. Então, não tem problema nenhum de dar o recesso além dos 45 dias de férias. É ato discricionário da administração. Então, essa era a única preocupação que se tínhamos, né? Alguém mais quer fazer alguma consideração? Alguma pergunta? A Cidinha lá. Olha a Cidinha. Ali, Cidinha, atrás. Aí. Lembrando que a gente tem um calendário de 200 dias letivos. Então, o que passa de 200 dias vai constar o quê, Regina? Se não for recesso, tem que ser dia letivo e aluno. Microfone, Regina. Por isso que cabe o recesso. São 200 dias. E, às vezes, as pessoas confundem o professor com outros setores. Gente, nós somos diferentes. Nós temos que cumprir 200 dias letivos com o aluno. O que passou disso? Tira férias, sobrou, é recesso. Boa noite. O Daniel, o Matheus e o presidente da Câmara, que eu não me lembro, recordo o nome, Tiago, ele esteve na nossa escola, né, no Augusto de Campos, e o Daniel me enviou por e-mail o processo aí, né? Eu conversei com o meu advogado, ele disse que, para não haver problema, pode ser documentado 30 dias em janeiro de férias, 15 dias em julho de férias e o recesso em dezembro. Ele disse que poderia ser documentado assim. Então, aí não teria prejuízo nem para nós, né, que nós não perderíamos os 45 de férias e nem o recesso, porque em dezembro todos estão em recesso, né? Então, ele poderia ser documentado assim: 30 de férias em janeiro, 15 em julho e 15 de recessos em dezembro, concluindo os 200 dias letivos. Só lembrando que quem quiser ter acesso à íntegra do projeto, é só entrar no site da Câmara que está lá, viu? É que ela me pediu, eu mandei para ela, mas quem quiser, fica à vontade, tá? Alguma outra? Alguém mais quer fazer alguma outra colocação? Vai, Pablo. Fala aí, Pablo. Rosana. Boa noite, professores, vereadores, executivo da Prefeitura. Eu sou a professora Jane Karina Hernandes Petra, que pediram para eu falar o nome todo. Eu sou da escola Sérgio Rossetti. Trabalho na Prefeitura desde 2003 como seletista e em 2015 me efetivei, depois de muito tempo. Tive aqui muitos professores, inclusive a Clair foi minha professora do maternal. Precisa contar, Jane? Precisa, Jane. Mas, assim, uma pergunta que
a Marisa, várias pessoas aqui. O que eu vejo é o seguinte, nós aqui, acho que na sua maioria, não está preocupado em receber em 1/3. Lógico que é direito nosso, vamos receber. A questão é os 15 dias de férias em julho. Por exemplo, eu tenho uma jornada tripla de trabalho. Sou efetiva no Estado de manhã e à noite. E trabalho à tarde na prefeitura. Tenho uma jornada aí de 65 horas. Vou ficar rica? Nunca, porque professor nunca vai ficar rico. Mas, infelizmente, nós temos aí N questões que fazem a gente ter essa jornada dupla ou tripla. Tá? O que eu vejo de direito nosso, os 15 dias de recesso, que era o que se cumpria. Esse ano nós não tivemos esses 15 dias, né? Nós tivemos 12 ou 13 dias, porque nós fomos fazer a jornada ali de trabalho inicial da semana de replanejamento. Foi muito válido, vale dizer isso, Regina. Mas a questão é, os 15 dias de descanso para a gente em julho, porque a gente que vem aí de uma jornada maçante, sei que é o caso aqui da maioria, 2 jornadas de trabalho, até 3 como eu, não tem como a gente ficar a critério de quem vai vir posteriormente. Os 15 dias de recesso podem ser dados ou não, mesmo que seja em julho, mesmo que seja em dezembro. A questão não é tanto a financeira para nós, eu acho que a preocupação de todos aqui é justamente o descanso. Porque a gente que tem essa jornada de trabalho, de viagem, para trabalhar, porque eu viajo todos os dias, estou trabalhando desde as 7 da manhã, tivemos gincana na escola, estamos aqui suja representando a escola Sérgio Rossetti. Então, assim, a questão para nós é o descanso. Então, a nossa indagação aqui não é salarial, é mais o descanso que a gente merece. A gente lidar ali, que nem nós, da equipe Sérgio Rossetti, nós trabalhamos com crianças de 6º a 9º ano. Quem trabalha com adolescente sabe a correria que é, o quanto é puxado, por exemplo, eu estou sem voz, porque a jornada de trabalho é dobrada. Tá? Então, assim, outra coisa que a gente queria perguntar. O recesso em dezembro. A gente sabe que é facultativo 24, 25 aí pelas datas festivas, e, se eu não me engano, 26 eles entram após o meio-dia. Aí, no dia 30, 31 e dia 1º, nós já estaríamos de férias. Então, professores, se fizerem a gente trabalhar, não sei, lógico que nós temos que cumprir os 200 dias letivos, eu trabalho no Estado, a gente vai trabalhar até 23 de dezembro. Tá? Nós vamos entrar no período de recesso como todos os outros funcionários, porque desde que a gente compõe ali o corpo de trabalho da prefeitura, se ele decretou para o funcionário, tem que ser facultativo a todos, pelo que eu entendo. Né? Não sei se eu estou aí errada. Então, para nós, se for convidar a gente para trabalhar lá dia 27 de dezembro, 28, que seja, 29, nós vamos. Vamos com alunos? Não vamos, porque, lógico, os alunos já não estão mais na escola. Mas a questão para nós é os 15 dias de descanso em julho, que nós merecemos ter essa pausa, porque a jornada é cansativa demais. Então, a minha pergunta é se todos os funcionários da prefeitura, vamos pensar nos diversos setores, terem o direito a esse recesso aí das datas festivas, nós entramos ou não? Posso tentar responder? Essa é a minha grande preocupação, Jane. É a minha grande preocupação mesmo, de verdade. Porque só para concluir, gente, eu não sou... a questão financeira, eu sei que é grave, e assim, mas ainda passa e tudo, passa e dá-se jeito. O prefeito tem boas ideias nesse sentido do abono mesmo, aí da assiduidade, e temos que implementar isso, sim. Agora, o meu medo, o meu único medo, para falar a verdade, eu não estou aqui competindo, eu quero de um jeito, do meu jeito, do outro jeito, nada disso. Eu tenho que saber o que eu tenho que escrever de fato no livro ponto, no calendário escolar e na caderneta do aluno. É só isso que eu preciso saber. E é por isso que aqui eu comemoro a fala de vocês mesmo, sabe? É essa aí. Isso que eu queria, assim, esclarecer. E, de fato, eu só vou cumprir a questão legal.
Gente, o calendário escolar tem que ser mantido como ele foi referendado. Se está lá recesso, não ficamos errados a vida em toda, como você colocou, nenhum de nós percebemos, tá? Então, nos atentamos para isso, porque no nosso consciente ficou recesso, 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 e não nos atentamos a isso. É só manter esse calendário 2017 tem que ser mantido até o final. Coloca-se recesso lá, se tiver que trabalhar, vamos trabalhar, e ponto final, isso não tem que mudar nada. Não pode mudar, por exemplo, as nossas férias. Querer que a gente saia, então, vai mudar de 15 de dezembro a 15 de janeiro férias? Não. Porque nesse calendário está colocado, nossas férias está em janeiro. Porque esses últimos 15 dias está como recesso. O jurídico Então, está aqui da prefeitura. o calendário Pode não pode ser responder pra mudado. Se gente? ser mudado, eu vou procurar o Ministério Público. Não, o jurídico vai responder Não aqui pra pode gente. isso. Oi. Há uma certa dúvida numa questão do regime jurídico que a gente tem confundido bastante aqui e eu fui instada a me manifestar. Além de sermos regidos pela CLT, nós também somos servidores públicos aqui, né? E a CLT prevê o prazo de 30 dias. 30 dias, no mínimo. Aí, aquilo que excede a CLT e que é previsto em norma local é outro regime que é o do serviço público. E o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, todos esses tribunais, eles entendem, inclusive o Tribunal Superior do Trabalho, que o servidor público, naquilo que excede a CLT, é regido por um regime híbrido. O que é híbrido? Naquela parte da CLT é o mínimo. Aquilo que ele concede a mais é fora CLT. Fora CLT, isso é um critério do administrador. Ele vai conceder conforme a discricionariedade. Eu estou falando, não é uma questão de, estou querendo ir contra os interesses dos professores. A realidade é essa. O que nós atuamos dentro dos processos trabalhistas é que a jurisprudência entende assim. Aquilo que excede a CLT para servidor público não é direito adquirido. É uma questão que o administrador pode, conforme sua conveniência, estipular. Então, essa questão do recesso, a gente pode submeter, pode judicializar, pode entrar com uma ação. Mas, se, eventualmente, a gente ajuiza as ações e vocês começam a perder até isso, entendeu? E aí, vocês ficam com os 45 só. Mais para frente, vocês não vão ter o recesso. Essa é só uma questão, assim, que é duvidosa, eu não posso dar certeza. Mas é uma questão que é discutida. Nós aqui tem que levar em consideração que a discussão não é só sobre CLT. Nós somos servidores públicos e tem um regime próprio, que é legal, está previsto no plano de carreira. E por isso, por ele ser alterado, eventualmente pode haver condenação da prefeitura ou não. O que eu acho mais cabível, pelo entendimento dos tribunais, é que, no que tange ao excesso CLT, aquilo que está fora do CLT, nós podemos não arbitrariamente, por isso a audiência pública, estipular de modo diverso. Então, se o calendário pode ser alterado, eu já entendo que sim, porque aquilo que excede os 30 dias e é configurado como recesso, ele pode ser estipulado de modo diferente pelo administrador. Então, é isso que também deve ser ponderado no entendimento de vocês, porque talvez vocês fiquem sem o recesso, entendeu? Hoje, em 2017, eu acho que já tem, né, o caput do artigo fala 45 dias, né, de férias, não fala em recesso. E hoje, em 2017, eu tenho informação que já foi concedido 46 dias. Fala de recesso. Sim, e os 45 dias estão no caput, que é a moldura máxima dos parágrafos, que prevê o recesso. Então, essa é uma questão que é de dúvida mesmo. Eu estou apenas expondo que isso pode acontecer, porque é uma regulação extra-CLT. Oi. Ponto facultativo, dia 24, 25 ou 26 até meio-dia que seja, dia 30, 31 e 1º, não sei ao certo quando, dia 30 e 31, porque 1º já gozamos de férias. A questão é, nós entramos dentro desse quadro, porque, por exemplo, pode lá colocar todos os setores, menos a educação, e nós estarmos lá trabalhando. A minha pergunta... Sim, como os outros servidores. Não poderemos. Oi, Como os outros boa servidores. noite. Laís, né? Não pode não. Laís, Seu nome, por favor. Heleno Ferreira dos Santos, sou professor do Sérgio Rossetti. Laís, por favor,
Primeiro, que nós temos uma legislação específica que rege aí o nosso trabalho docente, que é a LDB, que, como a Cidinha falou, como os colegas já falaram, tem que garantir os 200 dias letivos. O nosso trabalho já foi bem falado, já foi bem discutido aqui, acerca da carga horária exaustiva. Então, hoje, o que a gente está pedindo aqui é o mínimo para garantir a qualidade, porque nós trabalhamos, e quando se fala em gastos com educação, não são gastos, e sim investimentos, e vocês sabem disso, que já falaram por todos, nós formamos pessoas. Nós trabalhamos com, como se diz na lógica do capital, o capital humano. Então, se existe uma legislação específica que trata a docência, que trata o professor, eu acho que colocarmos na condição das outras categorias é cometer um equívoco, né? Uma vez que... Por que cometer um equívoco? Porque a colega que falou, se nos permite acumular cargo, nós trabalhamos assim jornadas exaustivas, colocarmos nessa mesma categoria é erro em todos os sentidos, tá? E o que está se discutindo aqui são condições de trabalho por educador. Compreendo o que o senhor prefeito colocou. Hoje se discute muito uma crise produzida, e nós sabemos por quem, por uma política perversa. Mas nós não podemos hoje defender, e você como representa o jurídico da prefeitura, que acho que aí eu faço uma observação para a Regina e para todo, não sei quanto tempo você trabalha no departamento, deveria auxiliar melhor no sentido de orientá-los melhor, né, nesse sentido. Desculpa, não é uma crítica, mas é uma observação. Então, quando precisa de um apoio nesse sentido. Então, se hoje se cometeu equívocos no passado, precisa se corrigir, mas não penalizando o professor, não penalizando a educação. Então, se nós temos uma lei que nos protege, nos garante que tem que ter 200 dias letivos, ou seja, nós temos que garantir isso, hoje, se pensarmos em tirar, é retrocesso, porque nós estamos trabalhando com seres humanos. Está todo mundo aqui, ó, tripla jornada, porque são pessoas que são mães, educadores, pais, educadores. Então, não sei se vai levar essa lógica do sentimento, da emoção, mas pela razão. Então, hoje, o que a gente está pedindo, o que a escola, o que os professores estão pedindo, é que tenha garantido isso em lei. E é garantido. Ninguém está pedindo aqui favor. É garantido, né? Então, quando você citou lá o município da sua mãe, eu fiquei preocupado assim, e a nossa realidade? E o nosso plano de carreira? Esse ano que foi implantada a lei do piso. A lei do piso só porque não tinha mais como sustentar. Porque, infelizmente, nesse país, se vê educação como gasto. E educação é formação, né? Então, nós temos que pensar um pouco melhor sobre isso. E vocês têm que fazer uma análise melhor e criteriosa acerca dessa postura. E aí eu acho que você poderia ajudar mais o Departamento de Educação. Sim, inclusive a alteração na lei foi por uma determinação judicial para cumprir a CLT, que prevê 30 dias, e a legislação local prevê 15. Inclusive, os pagamentos dos professores não estão sendo feitos no prazo da CLT. Nós fizemos essa recomendação para cumprir. Os pagamentos das férias têm que ser feitos 2 dias antes do gozo das férias. Isso tudo está no planejamento da proposta de alteração nessa lei. A aplicação da CLT são os 30 dias. Aquilo que excede são os 15 dias a mais do professor. O regime do professor não é o mesmo dos outros servidores, são diferentes. Até porque nós estamos discutindo aqui o plano de carreira do município. Entendeu? Não é essa questão de eu estou expondo aquilo que era anterior e o que é atual. E, diante de uma decisão judicial em vários processos que nós temos identificados, os tribunais nos instaram a adequar as regras à CLT. Laís, meu nome é William Franklin Sampaio, eu sou professor do Sérgio Rossetti. Eu acho assim que a pergunta da Jane ainda ela não foi respondida, pelo menos no meu entendimento. Se der recesso para os outros funcionários públicos, a gente tem o direito?
Se os outros setores, foi decretado que os outros setores vão ganhar recesso lá naquela semana entre Natal e Ano Novo. A gente, como funcionário público, a gente também ganha esse recesso. Então, do meu ponto de vista, assim, o que é difícil separar é que, atualmente, a prefeitura, o jurídico da prefeitura, ele é composto recentemente por advogados de carreira. E a minha posição, me desculpe, mas é de tentar imparcialidade expor os fatos. Como eu falei do entendimento dos tribunais, como eu falei da lei anterior e da atual, de como têm sido os municípios ao redor. E aí essa questão do recesso é de que, pelo que vocês devem ter percebido, geralmente o recesso ele tem sido atribuído como ponto facultativo, para todos os servidores exigindo uma compensação. Então, assim, essa não é uma questão minha. A administração, e não o jurídico, expõe que é isso, é uma questão de compensação. Então, um dia vocês podem ser exigidos a compensar essas horas. Eu só estou expondo isso. Pode vir a acontecer isso. Não estou dizendo que vai acontecer. Ô, Laísa, deixa eu fazer uma pergunta. É permitido por lei, que nem se cogitou a possibilidade de dar férias para os professores no dia 20 de dezembro, um exemplo. Isso pode? Esse que é meu medo. Porque de segurar em recesso lá não vai segurar. O meu medo é, por exemplo, terminou o ano letivo, dia 17. Dá 3 dias de recesso e coloca todo mundo de férias do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro. Essa é a minha preocupação. Entendeu? Essa é a minha preocupação. O plano já está determinado em janeiro. É isso que a gente não quer que aconteça. Exato, isso já foi falado. Entendeu? Essas férias em janeiro. Laísa, é Laísa seu nome? Não, essa é a minha dúvida. Por mais que tá, esse é o meu medo, de tudo esse questionamento de poder ficar do dia 20 ao dia 20. Não estou entendendo que é um Laísa. Isso pode, Laísa? Laísa? É Laís ou Laísa? Laísa. Laísa. É Laísa? Estão falando Laísa. Essa Carolina, que é mais fácil o nome. Eu só queria ressaltar que a gente está aqui discutindo coisas que são subjetivas, tá, gente? Até eu falei minha posição. Não pode ser a posição do executivo, é uma discussão de interpretação de lei. Então, assim, as questões jurídicas, depois, junto com a educação, o executivo, a gente vai sentar e entrar em acordo, porque é posicionamento, é entendimento. Então, acho que essa parte não cabe agora, tá? O presidente, só para completar aí, porque a Laísa falou aí que tem uma determinação judicial que pediu que fosse feita essa nova lei tirando os 15 dias aí, né, dando só 30 dias de férias. Não. Mas, a decisão judicial não falou. fala em tirar os 15 dias, fala para aplicar a CLT. Entendi. Se a decisão fala isso, como que tem professores que já entrou na Justiça do Trabalho e conseguiu essa determinação que o município pagasse os 15 dias, 1/3 dos 15 dias e... Para a situação retroativa. Para a situação retroativa, quanto ao pagamento que está incorreto. De fato, está incorreto. O pagamento hoje do município está incorreto. Então. O pagamento de férias tem que ser feito 2 dias antes. E não vem sido pago. Não, e nessa mesma questão do retroativo das férias. O que ganharam não foi esses 15 dias que não pagavam 1/3 de julho, não foi isso que ganharam, acho que foi a... Não, sim, Ricardo. Eu hoje mesmo, hoje, gente, nós temos a internet aí a nosso favor, e eu pesquisei a tarde toda várias jurisprudências com relação a esse assunto. Todos ganhando, porque se está no plano de carreira do professor, o professor ganha. Isso é líquido e certo. Eu não consultei só um advogado, não. Eu consultei vários advogados, inclusive o Bruno. Conversei com o Bruno e falei, o Bruno me disse, depois de eu ter falado muito na cabeça dele, porque eu sei que eu irrito, viu, Bruno? Quando eu pego de picuinha, eu vou até o fim. Eu sei que eu tenho esse defeito. E isso não me sai da cabeça. Eu pego aquilo no pé e vou fundo. O Bruno me disse, Claire, se você fosse uma cliente minha, chegasse me explicando isso, eu diria, você tem razão, Claire. Você tem direito, vamos entrar com ação na justiça. Não foi isso, Bruno? Então, gente, eu quero finalizar com o seguinte. Eu só espero que não mude o calendário escolar, com uma forma, eu vejo, de tentar nos cutucar, vamos dizer assim, para sermos mais suaves, mudar nossas férias, porque o calendário tem que ser respeitado, ele já foi homologado. Então, para o ano que vem, que se faça as adequações. Para o ano que vem. Esse ano está recesso. Se tivermos que trabalhar, vamos trabalhar. Tá?
Outra coisa, em várias cidades, muitos professores recebem por 45 dias, porque também está ali, como se diz, no seu plano de carreira, em vários planos de carreira de vários municípios no Brasil, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, até no Piauí. Vocês têm noção disso? Então, em várias cidades, porque entende-se realmente, como o professor falou ali, lindamente, professor, quero ser sua aluna, lindamente ele explanou que o professor é uma outra categoria. Eu não quero menosprezar os outros funcionários, para os outros funcionários 30, mas para nós professores, que lidamos com pessoas, temos sim que ter 45 dias de férias. Outra coisa, se nós mudarmos, caso esse projeto de lei complementar passe para votação, seja aprovado, não valerá para nós, já temos isso agregado ao nosso contrato de trabalho. Valerá só para os próximos professores que ingressarem no concurso público, se efetivarem no concurso público. Para nós, não. Entenderam? Então, eu também não acho justo votar para os próximos professores, porque eu não quero criar duas categorias de professores no município. Aqueles que gozam por 30 dias de férias e aqueles por 45. Aqueles que recebem o abono por 45, aqueles que recebem por 30. Nós temos é que unir a nossa classe, não desunir. Não é verdade? Vocês concordam comigo, gente? Outra coisa, o parágrafo, eu ia ler, mas o Daniel leu lindamente sobre o parágrafo único, que dá direito sim, se quiser, se o Poder Executivo quiser nos dar o recesso, pode sim, tá? E a lei, eu só vou ler para finalizar, o Tiago pediu para não falar muito, mas, Tiago, é difícil. Olha, o artigo da CLT, o artigo 468 da CLT diz o seguinte, fica quieto, Serri. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Portanto, para finalizar, estamos garantidos por lei. Tiago, só para resumir. Então, a questão só para resumir a sua pergunta. Então, a questão do recesso, sob o ponto de vista legal e jurídico, né, porque nós duas somos advogadas, então a gente precisa falar do que é jurídico. Sim, pode acontecer. Esse é um risco que nós podemos correr. Laísa, sobre a minha pergunta, não foi respondido. Seria possível, no plano de carreira, colocar 30 dias em janeiro, 15 dias de férias em julho, e recesso em dezembro, no nosso plano de carreira? É possível. Sim, a gente submeteu a proposta. Isso, a proposta que se submeteu é essa que está disponível na internet. Isso que a gente gostaria de manter. E a nossa categoria, gente, ela é tão, assim, é difícil completar ou comparar com outra. Para vocês terem uma ideia, se o médico falta no posto, não é colocado um substituto no dia. E um professor, ele não fica sem um substituto. De ver a importância da nossa profissão. Certeza. É a única que não pode ficar sem um substituto. Então, vamos tentar fazer esse plano de carreira como a Laísa falou que é possível agora. Né? Obrigada. Pessoal, só para desencargo de consciência, nós vereadores aqui gostaríamos de saber, agora em um voto expresso aí, de quem é contra essa nova proposta e se mantém do jeito que está. A gente gostaria que erguesse a mão, quem gostaria que ficasse do jeito que está a atual lei. E agora que levantasse a mão, quem gostaria que fosse alterado. Então a gente não tem dúvida quanto ao parecer aqui que já foi dado por todos. Eu acho que era isso o intuito da audiência pública, saber o que de fato os professores gostariam. Alguém mais tem? O Silvio quer fazer a conclusão final dele, para a gente encerrar em seguida. Exatamente. Bom, eu só queria, para finalizar, agradecer mais uma vez a presença de vocês e dizer que nós viemos aqui hoje, assim, tivemos a coragem de vir, a gente já sabia mais ou menos a tendência que ia ser, e demonstrar que a gente não tem nada para esconder de ninguém, estamos abertos sempre para conversar, sempre que precisar, e desejar assim, um parabéns pelo Dia dos Professores, né, que eu tenho o maior respeito, o maior carinho,
e que já estava também em estudo, já está na fase final, o plano de assiduidade, né? E tenho certeza assim, que se a gente implantar e os professores colaborar, a gente vai reduzir esse gasto que a gente tem de R$50 mil por mês de falta de professores, né? E vai ajudar a gente seguir em paz e harmonia com a nossa educação, que é muito importante para o nosso município. Obrigado. Né? Isso aí, senhor. Ô, Tiago, assim, já que todos nós, vereadores, já manifestamos contrário ao projeto e os professores também não querem essa mudança, eu peço aqui, possível, retirar o projeto da pauta já e recuar nessa sugestão. O que você acha? Não, por mim, vamos tirar. Pronto, fechou. Do mais, pessoal, bom retorno a todos para casa e uma boa Feliz noite. dos professores para todos.